Olá, eu sou Sheila Sodré e o programa Café com Direito está começando. E aí eu tenho que dizer para vocês que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui diante de dois expoentes, cada um em sua área específica. São seres inquietos e, quanto isso, estão sempre buscando e cada vez mais conhecimento. Então eu estou aqui do lado de José Rufino, tá? Que é um artista plástico já renomado aqui no nosso estado e de forma internacional. Também escritor, né, do livro O Contos Afagos e professor na Universidade Federal da Paraíba. E do outro lado, também tendo a honra de receber o professor Marcílio Franca, que é procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ele é professor da universidade e esse ano, no final do ano passado, de 2015, lançou o livro Direito da Arte, que traz aspectos jurídicos relativos à produção, circulação e também referente também a toda a questão de proteção, do direito. E aí vamos aproveitar, primeiro agradecer a presença de vocês aqui conosco e para falar um pouco e até entrar mais nesse conceito da arte e do próprio direito, eu gostaria de pedir a Rufino para conceituar a arte. E aí, olha o desafio, né? Isso é uma busca, que a gente faz o tempo inteiro como artista, enfim, toda a teoria da arte tenta chegar nesse tal conceito da arte. Ao longo do tempo, a arte mudou muito. Então, hoje a gente não tem mais como arte apenas o produto material de habilidade manual, a pintura, a escultura, o afresco. Isso é uma coisa que já foi processada ao longo da história e a partir do século passado, do século XX, com as vanguardas, a arte incorporou um dado incrível que é a ideia. Ou seja, a criação deixou de ser apenas o fato da habilidade de representar a natureza, passou a ser uma manipulação de ideias. Então, a partir daí, tudo pode virar arte nas mãos de um artista. Então, ele detém essa magia, que é transformar qualquer objeto num fato de arte, num objeto de arte, ou qualquer ideia. Então, a priori, ele é como se fosse um filtro. Então, passando por esse filtro, esse tecido mágico, a coisa se processa. Então, tratar de arte hoje em dia é muito complexo porque ela é uma aproximação do humano na realidade. Então, vai ter desde uma performance, ou seja, um artista pode elaborar um processo que é uma ação de rua, por exemplo, um grito na rua público. Isso pode configurar-se como obra de arte hoje em dia. E não é material, isso não se guarda no museu, exceto se for documentado com filme, com fotografias. Então, a gente tem todo tipo de ação e, portanto, eu diria que o conceito atual de arte é esse, é um fato libertário, ou seja, um mecanismo de tratar dessa experiência humana nesse planeta de forma subjetiva e sem regras, porque a arte faz tudo com tudo, desde fatos da ciência, da política, enfim, do direito, da psicanálise, tudo entra nesse bojo, nesse lugar que os artistas trabalham e manipulam e oferecem isso de volta ao público, com essa coisa que talvez esteja no plano da poesia, como um todo. Olha aí, viu, professor Marcílio. E diante desse conceito, e às vezes até um pouco praticamente subjetivo, como o direito, e aí um pouco do Brasil, ele encara e protege a arte? Sheila, diante desse fenômeno de um conceito tão largo de arte, como o Rufino mencionou, o direito enfrenta hoje dois grandes problemas. Primeiro, definir, de fato, quem é o artista e qual é a obra de arte a ser protegida. Quem é o artista, que como o Rufino já antecipou aqui essa ideia, hoje em dia você pode manifestar a sua arte por uma série grande, longa, extensa de comportamentos, de técnicas, de meios, e aquilo que ele produz também alcança uma diversidade, uma variedade muito grande. E o nosso direito, muitas vezes, não está preparado tecnicamente para compreender esse universo artístico. O direito protege, sobretudo a começar do direito constitucional, as manifestações artísticas, a liberdade do artista e tal, mas na hora de transformar aqueles comandos constitucionais em normas de maior significação, de maior detalhamento,
e ele encontra, sem dúvida, uma dificuldade. Há casos interessantes na justiça brasileira e na jurisprudência internacional que tratam exatamente essa dificuldade de juízes que não conseguem definir se um determinado objeto é uma obra de arte, não é uma obra de arte, como classificar determinado objeto. Enfim, são problemas que o direito enfrenta hoje com alguma frequência. A arte brasileira, nos últimos anos, vem conseguindo um prestígio internacional que é inegável. Produz-se e se consome mais arte no Brasil e arte brasileira de maneira geral, e o judiciário brasileiro, os advogados brasileiros são colocados diante de desafios assim, a tentar adaptar ou moldar uma legislação que não é nova, o direito está sempre um passo atrás da sociedade, que é muito mais veloz, para tentar compreender esses novos fenômenos da arte. José Rufino, vocês como artista, você transita muito bem nesse meio. Sente essa carência dessa proteção? Esbarra normalmente com essa falta de proteção do Estado? E aí eu falo do Estado até como poder político, como poder jurídico mesmo? Bom, para começar, a atividade artística, né, do artista contemporâneo no Brasil não é reconhecida. Então, as atividades de arte performática, né, de música, de teatro e tal, de circense, né, são reconhecidas. A atividade de artista plástico, não. Né? O artesão, por exemplo, é reconhecido, né? Mas essa atividade dessa produção mais subjetiva, né, e mais poética, não. Né? A arte tem se colocado, mais recentemente, muitas vezes, em conflito com o próprio Estado. Né? Eu acho que faz parte dessa tendência libertária, né, desse desejo libertário da arte, muitas vezes questionar o próprio Estado de Direito, né? E colocar-se sempre nesse lugar perigoso também, né? Como se estivesse sempre andando sobre um muro muito fino, muito delgado, né? Entre a ética, não ética, né? Mas, por outro lado, se ressente disso também, né? De um certo amparo, né? Muitas vezes, por exemplo, ao longo da vida, o artista acumula muitas obras. E o artista não é museu, não é instituição. E aí, isso é uma grande dificuldade no Brasil, né? É a conservação do acervo, né? Então, a gente vive essa situação hoje, muitos artistas no Brasil que têm uma produção enorme, guardada, né, em depósitos ou nos seus próprios ateliês ou residências, né, sem, digamos, um controle, uma proteção, um conjunto de normas, né, para ajudar, né, nessa documentação, para saber o que sai, o que fica no Brasil, né, o que é patrimônio nacional, né, o que já alcançou, digamos, esse patamar, né, de responder por uma nação, né, culturalmente. E eu sou favorável a isso, né, que não existe um controle, mas um acompanhamento e, de alguma forma, mecanismos de apoio, né? Talvez editais específicos, por exemplo, para a conservação de acervos particulares, porque o artista, que é o criador, né, detém não só o direito material, né, físico, sobre aquilo que produz, uma instalação, uma pintura, uma escultura, ou mesmo uma performance, né, que ele também tem o direito sobre aquilo, como também o direito moral. Então, toda aquela invenção do artista pertence a ele, até que morra, né, e depois fica para os descendentes, a guarda e também comercialização dessas ideias, né, por um certo tempo. Né. Então, acho que a gente poderia ter, certo, um amparo, né, de alguma forma para isso, né, para que o acervo fosse cuidado, né, ao longo do tempo. Né. Ok, e o Estado deveria fazer isso muito bem, que às vezes a gente vê, por exemplo, alguns museus aqui, né, às vezes em universidades fechadas. Onde fica essa conservação, esse cuidado realmente, né? Mas olha, a gente vai ter que deixar até um pouco dessa tua resposta, que eu acho, pergunta, mais ou menos, inquietação. O professor Marcílio tem muito bem com o direito de sequência, mas você vai ter que permanecer aqui assistindo o programa Café com Direito para aprender mais um pouquinho sobre direito e arte. Já já retornamos com o programa Café com Direito. Retornamos com o programa Café com Direito e nós estamos aqui discutindo a relação da proteção da arte pelo direito. E no bloco anterior, o artista plástico Zé Rufino estava exatamente falando sobre essa questão da segurança, né, do direito do artista em vida e após, né, a morte, ou até esse período todo de conservação e de comercialização dessa obra. E aí eu deixo uma pergunta para o professor aqui, Marcílio.
O direito de sequência, ele é exercido e como ele funciona hoje no Brasil? É uma dificuldade hoje para o artista conseguir exercer esse direito de sequência. Em rápidas palavras, tentando ser didático, esse direito de sequência seria um direito que o artista plástico detém de, numa venda seguinte àquela venda inicial da obra, ele tem um direito a um percentual sobre a valorização futura da obra. Seria algum tipo de proteção que a legislação confere ao artista, de modo que, em sendo valorizado, ele também ganha o percentual daquilo que o mercado achou que era justo atribuir à sua obra. Esse direito de sequência, embora previsto, ele é muito difícil de ser colocado em prática. Muito difícil. Há algumas tentativas, sobretudo de escritórios especializados em cobrança desse direito de sequência, mas, por exemplo, como o mercado de arte ainda é um mercado um tanto opaco, não é um mercado muito transparente, não há nem sequer como você controlar, muitas vezes, as vendas seguintes de uma determinada obra. Digamos que um artista, um ateliê venda uma obra, mas dali para diante, como esse mercado é muitas vezes de difícil controle, não é possível acompanhar essa valorização de fato da obra. Pois é, Zé Rufino, esse contrato, ou muitas vezes essa comercialização entre o artista e a galeria, tem uma regra, existe várias legislações para proteger, e até exclusivamente no direito civil. Mas como é que funciona realmente na prática, até como uma forma de futuramente você exigir um direito de sequência? Como ele funciona? Como assim, ele estava falando, o mercado de arte ainda é isso que ele chamou de opaco, né? Mas eu acho que a gente caminhou muito bem nos últimos tempos para, digamos, criar o chamado sistema de arte no Brasil, né? Que envolve as galerias e seus galeristas, né? As produtoras, os críticos de arte, as instituições, as casas de leilão, os escritórios de advocacia, enfim, as seguradoras, os fundos de investimento que já existem, inclusive no Brasil, de arte contemporânea, né? Os lugares de acomodação de obras, galpões, enfim, climatizados e tal, para isso, né? Um sistema todo, né? Parte, claro, de pesquisa, educação envolvida com todo esse sistema, né? Essa relação específica, né, artista-galeria, é talvez a coisa mais delicada na criação, porque quando a gente fala que a arte é livre e o artista cria com liberdade, e antes de tudo, esse ato libertário que eu me reporto, né, na realidade a gente cria mais ou menos com liberdade, né, porque a gente já tem a limitação técnica. A gente pode ter um sonho, um delírio de inventar algo poeticamente livre, mas eu dependo da quantidade de tintas, do tamanho da tela, ou dos materiais que eu disponho, do corte que eu vou fazer numa madeira e não pode ser do jeito que eu quero. Então já existem as limitações naturais da criação, né? E depois as adaptações a esse tal sistema. A obra precisa, por exemplo, ser transportada, então não pode ser gigante. Então a gente vai se acomodando a isso, né? E na outra ponta do ateliê, do estúdio do artista, está esse mercado representado pelas galerias, as feiras de arte, o mercado secundário, que é esse que envolve as casas de leilão e os lugares, as lojas, enfim, que revendem, né? E essa relação, então, primeira se dá com a galeria. Não há no mundo inteiro como florescer dentro do sistema de arte internacional sem esse contrato artista-galeria, porque é a galeria que está diante do sistema, ela digamos, exibe, né, o trabalho do artista em muitas frentes ao mesmo tempo, né? Via de regra, se trabalha com uma percentagem de 50-50, né? O artista produz, manda suas obras em consignação, geralmente, mas às vezes a galeria compra, né, por 50% do valor. O que tem acontecido no Brasil é a formalização da atividade do artista, né? Então o artista tem criado microempresas, como é o meu caso, né? E a partir daí tudo fica formalizado através da venda nas galerias, né? É muito bom para todas as partes, né? Inclusive porque o artista passa a fazer parte da economia formal, né? E isso eu acho que dá até um prazer, né? De você ver que pode ter, por exemplo, funcionários, você vê que motiva, né, a economia através da invenção poética, né? Isso eu acho que é uma coisa muito favorável. Mas é uma relação muito delicada mesmo, muitas vezes por isso, né? Porque imagina um artista jovem, uma galeria detecta que esse artista tem potencial, que sua obra pode ser pertinente, eu prefiro usar essa palavra do que talento hoje em dia, né?
e adquire, por exemplo, uma boa quantidade de suas primeiras obras e deixa ali meio congelado no acervo, na reserva técnica da galeria, né? Uma galeria de arte contemporânea, espera 4, 5 anos, quando o artista já ganhou alguns prêmios, circulou em exposições, coloca no mercado por um valor bem mais alto, né? Então, esse jogo, né, é muito difícil muitas vezes para o artista. E aí entra de novo a necessidade do suporte jurídico, né, desse amparo, né? Então, quanto mais complexo se torna o processo do artista, mais importante ele fica dentro desse sistema, mas ele depende também, certo, do apoio jurídico para tudo que faz. Mesmo porque a criação envolve terceiros, envolve a mão de terceiros, a habilidade de outros hoje em dia, né? Muitos artistas não fazem nada, ficam sentados, têm ideias, desenvolvem projetos e outros executam. A documentação das obras é feita por terceiros, muitas vezes, né? Fotógrafos, videoartistas, né, que documentam aquilo e muitas vezes também tem ruídos aí no direito à imagem, né? Então, acho que essa relação entre galeria e artista, ela precisa ficar mais clara no Brasil, né, e no mundo todo também. Pois né? até passando aqui para o professor, até porque nós já temos grandes galerias, até internacionais no Brasil. Como que a gente consegue funcionar, já que nós temos esse mercado crescente de arte, com essa equiparação de fora, essa proteção? Nós temos um mercado hoje importante no Brasil. Como eu disse, a gente produz e consome muita arte. Aquela ideia que o senso comum às vezes reproduz do artista solitário no seu ateliê, pintando o quadro, isso hoje em dia é muito poético. Isso hoje em dia deixa de ser a maioria dos casos. Há um artista, como lembrou o Rufino, que conta com mão de obra pesada, grande, chega a montar de fato uma empresa. Uma categoria hoje que é o artista empresário, né? Os artistas estão se tornando isso hoje em dia. E o ajudante tem um papel dentro dos ateliês também importante, aquele cara que ajuda, que manipula. Essa figura também comum na arte contemporânea do artista, que não é mais o que põe a mão, seja na escultura, seja no pincel, concebe a obra e leva para uma fundição para fazer, ou alguém que coloca. Isso torna difícil essa relação do direito com esses personagens. A relação, para falar a verdade, com o Estado é sempre difícil. Essa relação do artista com o Estado é muito complicada, no sentido, por exemplo, de obter apoios, no sentido de algum tipo de amparo, até quando o Estado compra obras. Às vezes o Estado quer ser uma espécie de júri estético. Esse Estado esteta é sempre complicado. Isso é difícil. De definir um tipo de estilo. Eu compro, mas eu quero assim, interferir na obra. É sempre muito... o limite a se respeitar das autonomias de parte a parte é um cordão muito tênue, uma linha muito estreita. E só voltando um pouco para aquilo que a gente estava discutindo antes, onde é que fica realmente a responsabilidade do Estado diante, por exemplo, de um artista chegar no museu que seja público, de responsabilidade pública, e a sua obra está deteriorada, por exemplo, ou então abandonada. Como exigir, como cuidar disso? De fato, já desde o final do século XIX, que se garante ao artista o direito à integridade da sua obra. Tratados internacionais, leis de diversos países já garantem que, independentemente de você ter ou não vendido a obra, se a obra ainda está nas mãos do artista, ou se ele já alienou a um terceiro, ele tem direito que a sua obra seja preservada. Aquilo faz parte da dimensão mais elementar da personalidade de um artista. Chama-se direito à integridade da obra. Inclusive na casa de um colecionador particular. Exatamente. Não é porque você compra uma obra que você tem direito de destruí-la, ou não é porque você comprou um mural de azulejos que amanhã ou depois você quer reformar a sua casa, sua fazenda e joga. De jeito nenhum. O artista tem que ser consultado. Aliás, os artistas, até mesmo por falta de escritórios de advocacia que lidem com essa questão, sequer sabem desse direito e são surpreendidos. Eu já escutei mais de uma vez artistas, não, aconteceu. Eu vendi, passei. E soube depois que ele destruiu, que ele teve que fazer uma reforma, que a mulher não gostava mais daquela cor, enfim, casos assim. E ficam surpresos quando sabem que não, você tem direito à integridade da sua obra, inclusive em praça pública também. Se uma prefeitura coloca num chafariz, num parque, instala no meio de uma praça uma escultura, aquilo também é protegido. É interessante ver que
há já há muito tempo estável no mundo do direito um ramo do direito que se chama o direito do patrimônio cultural. Mas esse direito do patrimônio cultural não é suficiente para proteger todas as obras, porque como o Rufino mencionou, nem toda obra às vezes alcança aquele patamar de ser considerada um patrimônio cultural daquela cidade, daquele estado e tal. Por isso, processo para considerar isso. Exatamente. O direito do patrimônio cultural, ele protege uma esfera, um tipo de manifestação artística, digamos, quase na esfera pública, quase no cenário público. Daí a importância de você consolidar no país algo que já existe fora do país, que é um direito da arte, que pode vir a suprir essa lacuna, de conferir um tipo de proteção, um tipo de amparo, um status mais adequado ao artista. Quando ele vende uma obra, quando ele mantém ainda a obra no seu ateliê, guardado, protegido, quando ele ainda não vendeu aquela obra, não é ainda um patrimônio histórico, não é ainda um patrimônio cultural, mas deve ser algo que ainda mereça proteção. Se a gente for esperar a legislação, pode ser que demore, a não ser que a gente comece a fazer por meio de um ativismo judicial e os advogados começarem a exigir isso em petições. Mas a gente vai discutir mais um pouquinho, vamos aprofundar sobre realmente o direito, né, e a arte no próximo bloco. Já voltamos com o programa Café com Direito. Estamos de volta com o programa Café com Direito. Informação, cidadania e arte para você que está nos assistindo. E o tema é arte, direito, inovação. E aí, no mundo da arte, também estão tentando regularizar e tentam constantemente, apesar com uma certa lentidão diante do que se espera. E tem uma portaria 396 do IFAM. José Rufino, é você que pelo jeito já está bem entendido, antenado com isso. Qual é o impacto dessa portaria no mundo jurídico e no mundo da arte? Bom, essa é uma portaria do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, para tentar regulamentar o comércio de obra de arte, antiguidade, livro antigo, enfim, né? E que pressupõe um cadastro, bom, eu estou estudando, né, não estou especialista ainda nisso, né? Um cadastro por todos os vendedores de obras, pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? E que cada obra vendida por mais de R$10 mil em espécie seja declarada, porque as outras já estão, digamos, fundamentadas em notas fiscais e depósitos bancários, né? Mas uma coisa me chamou muita atenção foi, a gente vai ter que, digamos que, apresentar um cadastro, uma listagem de obras ao IFAM, disponíveis para comercialização. E para o criador, né, para o artista que detém ali dentro do seu ateliê, no meu caso, por exemplo, centenas, alguns milhares de obras, né, surge uma questão, uma dúvida que eu posso até repassar aqui para Marcílio, porque todas as obras que estão no ateliê, elas a priori não existem, porque elas estão, o corpo completo de obras está sempre em mutação. Eu posso desistir de uma obra, eu posso olhar para ela pode ter 15 anos ali na parede do ateliê. E eu posso olhar e dizer, não gosto mais, eu vou desmanchar e vou repintar, ou vou cortar essas obras antigas aqui, juntar numa outra, ou simplesmente vou queimar, porque... Como se não tivesse acabado ainda. Isso, porque nenhuma obra dentro do ateliê está exatamente acabada. Então é só essa mente do artista, né, que decide num certo momento, pronto, agora isso pode sair, né, para o tal sistema de arte, para um museu, para uma exposição, para uma galeria, né? Então, o que está lá, apesar de precisar, e aqui pode até parecer uma contradição, do artista querer a proteção, né, ele também pode destruir tudo, ele pode transformar tudo em outra coisa, né? Então, o que fazer nesse caso, né? Já que o artista também, como pessoa física ou jurídica, se constituir uma microempresa para vender suas obras, tem todo esse patrimônio, certo? E aí tem que ir para o passivo, ou ativo da empresa, no caso específico, né? Catalogar, declarar, né? E aí? Mas, de fato, há essa complicação, porque, como eu já disse antes, não há essa limpidez, digamos, dos procedimentos artísticos. O artista está sempre em mutação, ele pode querer destruir a sua obra. Há obras que são concebidas para durar pouco, por exemplo. Eu, infelizmente, Rufino, não vou poder lhe dar uma resposta, porque a portaria do último dia 15 de outubro, e ela foi concebida para atender a uma demanda muito específica, muito pontual.
que era tentar acautelar um pouco compradores e vendedores contra a lavagem de dinheiro com obras de arte, que é um problema que vem ganhando repercussão nos últimos tempos. Me parece que esse seja o grande foco dessa norma, dessa portaria do IPHAN, e não exatamente o produtor inicial, o artista, de onde nasce, de onde emana a obra de arte. Quanto a esse aspecto específico da lavagem, a nova portaria adota, de fato, alguns procedimentos interessantes, atendendo a padrões internacionais, inclusive com troca de informações com o COAF, um Conselho Nacional que cuida de atividades financeiras. A portaria tende a organizar o que a gente chama de um sistema de vendedores de obras de arte. Isso inclui casas de leilão, sebos, vendedores de mapas, não só obras tradicionais com escultura ou pintura também. Essa questão que tem esse mito ou dito popular de que esse universo que a gente está aqui discutindo de arte, ele é um universo muito elitista. Né? Assim, ele está muito além, até por conta dos próprios os valores dessas obras. E esse mito é muito ruim, porque, por exemplo, quando você escuta que um quadro, um Picasso foi roubado e tal, geralmente as pessoas dizem, quer que tem um milionário que perdeu, só que as pessoas esquecem, por exemplo, que um Picasso no mercado negro vai ser trocado por armas, por drogas, vai alimentar o terrorismo, ou seja, essa engrenagem do roubo de obra de arte, hoje em dia, ela está conectada de maneira muito próxima com outras facetas do crime organizado tenebrosas. Daí a importância de você desfazer esse mito, que o acesso à arte também é algo que todo mundo tem direito a ver um Picasso, um Monet, as pessoas têm direito de ver isso, e que o combate a esse tipo de roubo com obra de arte, falsificação, na verdade você está combatendo outras manifestações do crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, o terrorismo. São muitas as... Esse controle do preço, do valor da obra, ela é muito subjetivo ou tem como se ter algum controle sobre isso? Porque muitas vezes até se utiliza, como se usa para lavagem de dinheiro ou para se esconder patrimônio, né? Como o artista tem algum tipo de controle sobre isso, sobre o valor? Existem parâmetros, assim, dados pelo próprio meio da arte, né? Por exemplo, isso que eu chamo de pertinência, né? Um artista que pode ser muito jovem, pode ter 20 anos, mas a sua primeira obra, ela era necessária nesse momento social, político, filosófico, né? Então ela chega como para preencher uma espécie de nicho, né? que o mundo pedia, né? Então esse é o trabalho que vai florescer, né? Que vai ser importante e, portanto, seus valores também podem subir muito, né? Então... e do ponto de vista, por exemplo, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, é possível você adotar padrões mínimos? Padrões mínimos, sim, claro. De comparação. Se o Museu X compra, por exemplo, um quadro daquele pintor, é possível ver, naquela época, outros quadros daquele pintor. Então, o mercado está avaliando por quanto? Ou outros... Existem, inclusive, indexadores, portais, assim, que têm esses valores, né? Tabelados, colecionadores do mundo. Tem um mercado, é bem complicado. É complicado existe um ranking internacional, os artistas estão ranqueados, né? E é possível consultar isso. Você paga, né, para ter acesso. E claro, né, como hoje toda a produção circula pelo meio, pela web, né, é possível consultar para ver em que nível aquele artista está, quantas exposições participou, prêmios que recebeu, textos críticos que tem, sua colocação no mercado de arte, né? Então, esse valor, na realidade, ele é meio ajustado entre artista, galeria, é uma espécie de negociação que acontece ali, mas o galerista tem muito esse papel de olhar para o trabalho e ver a importância que ele tem diante da história da arte, da história da estética, da história das ideias, e dizer, isso vai ser importante logo agora e, portanto, já pode começar com um valor maior. Agora, se aquilo é apenas algo que já se processou na arte, que não oferece nada novo, aquilo não tem nem espaço, certo? Nem chega, né, no lugar de importância dentro do mercado. Eu gosto geralmente de dizer que o mercado de arte é como se fosse o mercado de bolsa de valores, só que muito mais interessante, porque vai chegar na subjetividade do criador. Então, por exemplo, eu, José Rufino, posso estar bem ranqueado ali, o mercado está de olho, mas de repente eu abuso arte, né? E não quero mais produzir e acabo com aquilo. Então eu posso eu próprio romper, certo? Esse percurso, né?
Então, o comprador de arte, ele está atento a tudo, né? Ele acompanha, inclusive isso, ele tem que passar a entender de filosofia, dos humores. Dos humores, exatamente. Claro, então, é mais interessante. E o fato, a experiência, o objeto artístico, né, a ação artística, é a coisa mais especial que a humanidade pode produzir. Um Porsche, uma Ferrari, uma coisa assim, pode só existir uma no mundo, mas é um carro, certo? Um carro arte, se um artista fizer uma escultura em forma de carro, aquilo não se acaba, aquilo é atemporal, né? Então, se teve pertinência na história da arte, vai estar sempre se transformando e seu valor não cai. Já o valor de uma Ferrari vai caindo ao longo do tempo, né? Então, é uma coisa interessante. É um setor importante da economia, é relevantíssimo esse setor. E daí que os juristas, hoje em dia, precisam ter mais atenção a esse setor. Escritórios de advocacia que têm conseguido entrar nesse mercado, têm feito com sucesso, e eu recomendo aos meus alunos que estão entrando agora no mercado da advocacia e tal, que prestem atenção. E isso é muito bom. Primeiro porque eles desbravam um nicho de mercado que não tem tanta concorrência como outros setores do direito. Depois, porque os artistas, em geral, precisam desse tipo de assistência, porque envolvidos com processo criativo, envolvidos com... Eles não têm tempo de lidar com essa, digamos, essa burocracia, essa teia normativa que os protege, que às vezes também pode ser nociva a um artista. Até porque, e aí, esse universo de arte está sempre em ebulição, e vocês têm outras manifestações de arte surgindo nesse universo. Como você está falando nos bastidores sobre a questão do grafite, por exemplo. O grafite né? O grafite é uma nova manifestação artística que recentemente redescoberta, já vinha desde o final dos anos 60, agora alcança preços estratosféricos em casas de leilão e passa por um fenômeno agora interessante que o direito ainda não consegue dar uma resposta. Imagine você, já houve mais de um caso em que um artista, um grafiteiro famoso, pinta um muro, um portão, e vai lá, alguém arranca aquela pele do muro e leva para uma galeria e vende por uma nota sem dar crédito, sem dar qualquer percentual tal, ao artista, o grafiteiro que fez aquilo. E aí, como lidar com esse problema? A quem pertence o grafite que não foi solicitado? Ao dono da parede, da casa, do muro, ou ao artista que fez aquilo? E o outro lado também existe, né? Assim, os artistas hoje manipulam imagens que já existem, imagens de terceiros o tempo inteiro, né? Por exemplo, existe um retorno agora à pintura figurativa. A pintura, inclusive, hiperrealista, né? E muitas vezes isso é feito com imagem capturada da internet, entre aspas, roubada, projetada sobre uma tela ou uma parede. Isso. E o artista, então, pinta figuras que ele nem conhece, né? Anônimos que estão por aí pelo mundo, né? E manipula essas imagens à sua maneira, à sua necessidade, né? Então, isso é uma outra coisa. A gente também precisa do direito quando faz isso, né? Eu, por exemplo, faço, às vezes, obras que têm participação de outros, né? Estou fazendo uma recentemente, por exemplo, eu faço os carimbos das mãos de ex-funcionários de uma usina de açúcar. Isso, quer dizer, o autor sou eu. A obra tem a minha assinatura, mas o conjunto de dezenas de mãos só existe porque eu fui atrás de outras pessoas, tive o contato físico e elas cederam, digamos ali, esse momento de suas impressões, né? E aí como eu preciso de uma proteção, preciso de documentação dessas pessoas para fazer essas imagens circularem, onde fica, né, esse trânsito. Né? Esse detalhe que Rufino chama atenção agora, dessa aproximação da arte com o direito do trabalho, você pode ver, por exemplo, que esse entrechoque da arte com as narrativas dos direitos humanos são cada vez mais frequentes. Também a arte serve para denunciar casos de violação de direitos humanos, pode servir também para reconstruir a paz num país que foi devastado pela guerra civil. A arte pode terrivelmente também servir como ferramenta de divulgação de práticas de genocídio, de incentivo à violência. A arte já foi também utilizada para isso, para esse lado negativo. Ou seja, a arte, sem dúvida nenhuma, a arte é um campo imenso e importante. E me parece que o direito ainda não despertou completamente para tentar compreender melhor quem é o artista e o que é a obra de arte. Pois é, eu tenho um programa de 32, 33 minutos e eu até me empolguei querendo fazer tanta pergunta, infelizmente a gente não consegue. Para você ver como é um tema ainda a ser explorado, a ser pesquisado, a ser buscado. E como você falou, eu falo muito isso, que muitas vezes a gente hoje fala que o nosso judiciário está mais ativista, está andando, o judiciário em si, é por conta da necessidade, que é urgente, o advogado tem que peticionar e quando
chega, né, nos nossos superiores tribunais, acabam realmente fazendo, criando os precedentes que aí um dia vão chegar, e aí fazendo algo diferente, e aí, quem sabe, criando algumas normas que vão proteger o artista, né? E aí, gente, eu só tenho que agradecer, sabe? Esse bate-papo agradável demais. Eu aprendi, creio que nossos telespectadores tenham aprendido, como também tem surgido novas inquietudes para buscar e conhecer mais. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. E é isso aí, o programa Café com Direito vai ficando por aqui e a gente aguarda você na próxima semana com mais conhecimento jurídico.